Muito bem, irmãos, vamos ao Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 18 a 24. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 18 a 24. O título da pregação é Morada Divina. É uma série que estamos pregando, então vamos continuar. Começamos no capítulo 14, vamos até o 17 de João. Estamos indo versículo a versículo. Obviamente, juntando alguns versículos em cada pregação. Não que cada pregação é um versículo. Às vezes são bem poucos, mas às vezes são mais. Hoje, por exemplo, vamos do 18 ao 24, são 7 versículos. Então, João 14, 18 a 24 diz: Não vos deixarei órfãos, falando aqui o Senhor Jesus Cristo na noite em que foi traído. Voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Paremos aqui, vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo me ajude nesta pregação, e a cada um dos que vão ouvi-la, dá-nos do Teu Espírito para compreendê-la um pouco mais do que já temos, que é bem pouco, com certeza, pela profundidade do que é aqui comentado, pelo grande mistério envolvido nessas palavras de Cristo, algumas até repetidas, talvez para ênfase, mas nos ensina com a pura palavra de Deus, a tua palavra. Infelizmente, esta pureza vai perder muito quando passar pelo pregador, que não tem nada de puro, a não ser uma pureza implantada pelo teu Espírito, que o tornou justificado pela fé, mas que com a sua limitação não alcança o que está aqui escrito também, e vai tentar passar o que compreende, com oração, com estudo, espero com a iluminação do teu Espírito, passar para os irmãos um pouquinho do que nós podemos alcançar. É em nome de Cristo que nós pedimos que Ele próprio seja louvado no que vamos dizer aqui. Amém. O diálogo então continua entre Jesus e os apóstolos, pouco tempo antes de Judas Iscariotes chegar com um grupo de soldados para prender o Senhor Jesus Cristo. Na última pregação nós vimos, até o versículo 23, que Jesus introduziu o Espírito Santo no discurso e começou a falar da atuação dele no crente. Ele vai falar muito no capítulo 14, no 15, no 16, vai falar muitas vezes sobre o Espírito Santo. Se você quiser compreender quem é o Espírito Santo e o que ele faz no crente, o papel dele dentro do plano da salvação, João 14, 15 e 16 são capítulos básicos, fundamentais. Falamos que o relacionamento do mundo com o Espírito Santo é inexistente. Ele disse isso. Mas com o crente,
esse relacionamento não apenas existe, como é intenso e é íntimo, porque ele, o Espírito Santo, se dignou vir habitar no crente, enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus então continua com o diálogo. Alguns versículos vocês vão ler com a impressão de já terem lido antes, bem pouco antes, porque ele praticamente repete alguns. Mas é assim que ele quis, como eu coloquei na oração, talvez para ênfase, para, como se diz, martelar a nossa cabeça, ver se entra um pouquinho do que ele quer dizer. E, com certeza, quando Jesus repete, abra os ouvidos. Se ele não repetir, já abra. E o coração, ainda mais quando ele repete, e talvez repete a repetição, abra mais ainda os ouvidos e o coração, porque vai ser muito importante o que ele tem a dizer. Então, versículo 18, ele já começa com uma frase aqui que nos deixa pensando o que ele quis dizer. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. A que ele se refere com esta volta? Voltarei para vós outros. Aí os estudiosos discutem até hoje. É a ressurreição? Não, não é a ressurreição. É a segunda vinda dele. Não, não é a segunda vinda dele. São as duas juntas. Ele não explicou. Provavelmente ele se refere à vinda do Espírito Santo. Nem a segunda vinda dele, nem a ressurreição dele, mas a vinda dele pelo Espírito Santo. Que é forte isto. É porque o contexto indica isso. Não vamos fechar questão, ainda mais num assunto em que há outras possibilidades bíblicas e coerentes também, como a vinda dele no futuro, como a ressurreição dele 3 dias depois, pode ser. Mas eu sugiro nós inclinarmos aqui para a ideia de que seria através do Espírito Santo esta vinda dele. Porque, na realidade, se for a vinda dele pela ressurreição, foi muito provisória. Ele passou 40 dias só, ressuscitado entre os discípulos, vocês sabem disso. Depois ele voltou para o céu, e lá está há 2000 anos, não voltou mais, fisicamente, de uma maneira visível, pessoal, melhor dizer, fisicamente mesmo. Então parece que o nível de conforto que ele quer assegurar aos seus apóstolos, os seus discípulos aqui, é algo mais definitivo, a consequência de uma coisa maior. Não apenas dizer, não fique tão triste, eu vou voltar. Daqui a 3 dias eu estou com vocês de novo. Mas por 40 dias ele ia embora de novo. Então eu me sinto bem com a ideia de uma vinda espiritual através do Espírito Santo, mesmo que possa incluir a ressurreição. Na realidade, tem que incluir a ressurreição, porque se ele não ressuscitasse, ele não viria nem através do Espírito Santo, nem pessoalmente, quando virar nas nuvens, não viria de jeito nenhum, ele estava morto. Então, passa pela ressurreição, passa essa vinda, mas acho que o ponto principal é este. E esse momento, se temos uma época especial, um dia especial em que aconteceu isso, foi no dia de Pentecostes, 10 dias após o dia em que ele voltou aos céus, conforme registra Atos 2, quando os irmãos foram cheios do Espírito Santo. Então, ali é considerado o dia oficial do nascimento da igreja do Senhor, da fundação, do início da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, a partir dali, haveria consequências espetaculares na vida daqueles homens. E na maneira deles encararem o cristianismo, a coragem que eles passariam a ter, a ousadia deles, ia mudar tudo.
aqueles homens acovardados, medrosos, de poucos dias antes, quando ele foi preso, todos fugiram, viraram homens absolutamente intrépidos, a ponto de, pelo menos como a história registra, não bíblica, mas história do cristianismo à parte das escrituras, quase todos morreram como mártires, corajosos, e não tinha rei, não tinha força, não tinha poder, não tinha exército que amedrontasse um homem desse mais. O mesmo homem. O que aconteceu? A vinda do Espírito Santo, que deu essa intrepidez toda. Então, as palavras de Jesus, o que ele queria aqui, lembre-se, já falei isso algumas vezes, era confortar os discípulos, animá-los, que eles estavam tristes, preocupados com a partida dele. Então, talvez Jesus tenha percebido que a promessa da vinda do Espírito Santo para habitar neles, que a esse ponto ele já havia dito, no início de João 14, parece que não havia sido suficiente para animá-los. Não sei, é uma ideia aqui. Parece que ele sentiu necessidade de adiantar mais um pouco, falar um pouco mais do que seria essa vinda misteriosíssima do Espírito Santo, que por sinal era uma pessoa, ela própria, misteriosíssima. Espírito Santo, o conhecimento deles sobre a pessoa do Espírito Santo era, com certeza, vago, muito vago, pequeno, talvez confuso. Sabe quantas vezes o termo Espírito Santo consta no Velho Testamento inteiro? 2. Então a Bíblia só falou no Espírito Santo de Deus, na terceira pessoa da Trindade, 2 vezes? Não. Eu falei o termo Espírito Santo, porque o Velho Testamento se referiu várias vezes ao Espírito de Deus. Mas a própria noção da Trindade, apesar de também presente no Velho Testamento, não era clara, muito longe disto. Muito longe. O que era muitíssimo claro era o ensino de que Deus é um só. Os judeus, inclusive, eram conhecidos por aquele povo que só tem um Deus. Um. O normal era, no paganismo, era a idolatria, com muitos deuses, uma profusão de deuses. Mas tem um povo esquisito aí que não crê nem em 2. 2, que custava crer em 2 deuses? Só 2. Não, eles não abrem, não tem jeito, só creem num Deus. Agora, praticaram idolatria, erraram, foram disciplinados por isso, mas o ensino deles, quem queria ser fiel ao ensino deles, de acordo com a lei deles, era um só Deus. Mas aqui e acolá nós vemos sinais, um tanto quanto misteriosos, de que esse Deus parece que era mais do que um, eram 3. E quando vamos ver no Novo Testamento tudo isso muito esclarecido, vamos entender melhor o Velho Testamento. Não, nunca falou em 3 deuses. Eles estavam certos quando diziam que o mundo foi criado por um Deus só, que eles eram um povo de um Deus só. É isso mesmo. E aquelas passagens que davam assim uma ideia de 3, foi esclarecido no Novo Testamento, embora o nome Trindade não esteja lá, mas são 3 pessoas divinas que constituem um só Deus. Mas, na mente daqueles homens, ainda mais naquela noite de grande tristeza e preocupação, e com pouquíssimo conhecimento que eles tinham do assunto por causa do próprio Velho Testamento, que revelava não de uma maneira muito clara. Então era muito incompleto na cabeça deles, ou talvez melhor do que incompleto, era meio pequeno esse conforto que Cristo estava dando a eles, dizendo que o Espírito Santo vinha habitar neles. Eu imagino que não deve ter sido assim um grande consolo para eles, porque quem é o Espírito Santo? E qual a relação que o Espírito Santo tem com ele? Nós queremos ele. Para ele dizer que
e o Espírito Santo vem habitar em nós e servir como consolo, só pode ser coisa muito boa, claro, ele está nos dizendo isso. Mas a gente quer é ele mesmo. Então, parece, a ideia aqui é que, no mínimo, não deve ter servido muito para levantar a moral deles. Até este ponto, o que Cristo falou sobre a vinda do Espírito Santo. O que eles queriam mesmo era a companhia do seu mestre amado. É como o filhinho que chora, que o pai vai viajar, mas sua mãe vai ficar. Mas eu quero tu. Ou o contrário, a mãe vai viajar e o pai, papai fica, mas eu quero ela. Tudo bem que fique um que eu amo também e tal, mas eu queria ele. Vai embora, vai sair. Então, a dor deles era a ausência, a separação que eles iriam ter brevemente, de acordo com as palavras do próprio Jesus, era a ausência dele. Então, acontece algo muito interessante. Logo após dizer que o Pai enviaria o Espírito Santo para habitar neles, Jesus diz taxativamente: não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Eu volto, eu volto. É isso que vocês querem ouvir? Vocês querem mais consolo do que eu já estou dando a vocês? Que vem o Espírito Santo enviado pelo Pai para habitar em vocês? Pois eu vou voltar. Pronto, eu mesmo. Acho que ele está dizendo algo como: eu não vou abandonar vocês como pobres órfãos, pobres abandonados, aí, enjeitados. O envio do Espírito Santo, que eu tenho falado para vocês, não é algo isolado da minha pessoa. Na realidade, equivale ao meu próprio retorno para vocês, como se eu próprio estivesse vindo morar dentro de vocês. Eu toco num ponto que eu toquei na pregação passada. Agora é o caso de dizer, se Cristo repetia uma frase atrás da outra, por que eu não posso repetir um pedaço do que eu disse uma semana atrás? Eu acho que eu posso e devo. Lembrar, é aquela nossa tendência de nos sentirmos separados de Cristo. Lembra que eu falei? Às vezes a gente talvez tenha a tendência de suspirar, eu queria ele aqui conosco, eu quero voltar àquela nossa mania, nossa tendência, uma vez ou outra. Ele está lá no céu, com Deus, e nós aqui na terra. Então isso nos deixa um pouco desolados, um pouco tristes, de não tê-lo pessoalmente ao nosso lado, quase saudosos dele, meio órfãos da presença dele. Está correta essa noção, porque nós não estamos com ele aqui ao nosso lado, mas não é bem assim. Ele está nos céus, sim, nesse aspecto não temos a presença pessoal dele, mas há um sentido fortíssimo, há uma realidade, mais do que um sentido. Há uma realidade em que nós não estamos separados dele. Nós estamos profundamente ligados com ele através do Espírito Santo. Nós não temos fisicamente ao nosso lado, com toda a sua plenitude, toda a sua glória, como vamos ter. Mas ele está pessoalmente conosco. Quer dizer que se alguém nos perguntar assim, Cristo está pessoalmente com a igreja dele, com os crentes, ou com um crente só? Pessoalmente, eu estou dizendo, pessoalmente, posso dizer sim? Pode. Porque ele disse, eu volto para vocês. E vai dizer mais ainda. Versículo 19, ele volta aos dois grupos, a questão da repetição dele.
Já tinha falado nos dois grupos, eu falei disso também na mensagem passada. O mundo e os discípulos ajuda muito, irmãos. Aqui um toque evangelístico. Na hora de você falar de Cristo para alguém, especialmente alguém que se diz cristão, que está convencido que uma vez cristão nominal e com certa religiosidade, está convencido que faz parte do verdadeiro cristianismo, que vai para o céu e tal, e fica tudo muito confuso, ajuda bastante, bastante. Lembrar, quando você prega, só tem dois grupos no mundo, dois, os que são de Cristo e os que não são de Cristo. E os que são de Cristo, as características são essas. E quando citar as características, lembre que não inclui religiosidade, não inclui descendência familiar, não inclui minha família toda vem desta crença ou dessa tradição, não inclui. Então, uma vez que não está incluído aqui como discípulo de Cristo e salvo, está no outro grupo. Não há três grupos, só são dois. Fixe bem isto. Isso ajuda, inclusive, dizer confusão, não sei nem se eu devo usar a palavra, nessa história de muitas igrejas, centenas, milhares de igrejas de denominações diferentes. Isso do ponto de vista do céu, Deus olhando para o céu, do céu para a terra, desaparece. Às vezes eu acho que a gente talvez perca até tempo demais com essa história de denominação, o que é certo aqui, o que é errado acolá, porque Deus só vê de dois jeitos, dois, é meu ou não é. É presbiteriano, ou é batista, ou é pentecostal, ou é budista, ou é isso, é aquilo, aquilo. Não interessa para Deus nada disso. Nada disso. Nada disso. Repito. Religião não tem importância nenhuma para ele classificar alguém diante dele próprio. Se você se orgulha muito de ser batista, batistão, daqueles conservadores e tal, diminui esse orgulho aí. É bom ser, e estude a história da igreja cristã, tem sentido, isso, denominações, poderíamos falar muito disso, mas eu estou sendo aqui de uma maneira muito precisa, dizendo o seguinte, não perca muito do seu tempo, ou da sua, não se angustie muito em querer saber se os salvos mesmo são esses ou são aqueles, se aquele grupo é salvo, aquele grupo não é, que esse é melhor do que aquele. Não vá por aí não. Se convença que você é salvo em Cristo e procure seguir um grupo, sim, uma igreja, sim, que de acordo com a sua consciência, melhor se enquadra nas Escrituras. Ponto. Acabou. Agora fica com eles lá. Mas os que são de outras igrejas, outras denominações, outras crenças dentro do próprio cristianismo, a palavra crença eu não gostei, outras convicções, diferentes das suas, não vá muito longe com isso não. Não vá muito longe com isso não. Dois grupos, os de Cristo, os não de Cristo. Pronto, isso aqui realmente define o que interessa. Depois disso, você vai então escolher onde é que você vai se congregar, que é importante e tudo mais, repito, mas não tão como talvez você pense, ou nós pensamos. Então lá vem os dois grupos de novo, o mundo e os discípulos de Cristo. Antes, na mensagem passada, eu falei do contraste que Cristo colocou entre os dois grupos, era com relação ao relacionamento com o Espírito Santo, devem se lembrar disso. O mundo não podia se relacionar com o Espírito Santo, porque não conhecia o Espírito Santo, nem via o Espírito Santo, não tem nenhum contato com o Espírito Santo, nem quer, nem nada. Já os discípulos o conheciam, porque ele habita conosco, estará em vós e tal.
Agora o contraste, o segundo contraste, então, que Cristo lança aqui, é a condição de ver Jesus depois de ressuscitado. Ainda por um pouco, versículo 19, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. É difícil, a passagem é difícil. A gente quer saber qual é a relação entre o ver e o viver. Eu vivo, ele acabou de dizer que ia morrer, e parece ser complicado isto, parece não, mas ele estava lançando alicerces profundos da teologia do cristianismo. Agora, o contraste é entre ver ele próprio, depois de ressuscitado. O mundo não o veria mais, porque ele morreria e ressuscitaria, mas mesmo ressurreto, ele não mais estaria exposto às multidões como antes. O ministério dele ao mundo se encerrou na crucificação. Digo, o ministério dele ao mundo encarnado. Claro, ele pessoalmente aqui. Obviamente o ministério dele junto ao mundo para a salvação, é óbvio que continua pela igreja e tudo. Mas o dele pessoalmente andando lá em Israel, lá no lago, andando nas cidades, nas praças, nas festas de Jerusalém, aquele ministério dele encerrou. Não era mais. E ele apareceu apenas para os discípulos depois de ressuscitado. Depois voltou para o céu. Acabou. Para o mundo. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, mas eu vivo, vós também vivereis. Parece que é algo assim, o mundo não o veria mais, porque ele não se exporia mais às pessoas do mundo, como já comentei. Mas os discípulos o veriam, sim, vocês ainda vão me ver, de maneira bem limitada, 40 dias. E mesmo assim, ele estava com eles, depois desaparecia, aí depois aparecia de novo, parece que ficou sendo um período de um acompanhamento dele com os discípulos bem irregular, em termos de hora, de tempo, comparado como era no ministério dele aqui, antes da crucificação, 3 anos e meio mais ou menos, era dia e noite, 24 horas por dia com os seus discípulos, onde ele ia, os discípulos iam atrás e tudo mais. Parece que ficou bem diferente. Mesmo assim, ainda continuava o ministério dele entre os discípulos, e essa parte vital para fortalecer a fé deles foram esses 40 dias em que eles o veriam, e foi muito importante isto. Alguém poderia ter pensado, que eu imagino algo como, mas como é que nós vamos vê-lo se ele vai morrer? Ele mesmo disse que vai morrer. Hoje ele vai ser entregue, ele acabou de dizer, nós vamos ser dispersos, ele acabou de dizer, até nós negamos. Como é que eu vou vê-lo de novo se ele vai morrer? Então, provavelmente, por isso, provavelmente, eu não sei o que estava na mente do Senhor Jesus ao dizer, porque eu vivo, logo depois de falar que eles iriam vê-lo, o mundo não vai me ver mais, acabou, mas vocês vão me ver, porque eu vivo, vocês não vão ver um morto, se vocês vão me ver ainda, é porque eu vou estar vivo, eu estarei vivo. Talvez seja a maneira lógica de explicar essa passagem tão difícil. Eu vou morrer, sim, mas eu voltarei a viver, e vocês me verão com os próprios olhos, que foi exatamente o que aconteceu. Então talvez seja a explicação mesmo mais lógica. Mas aí ele diz, vós também vivereis. Ao falar que ele viveria, voltaria a viver, ele aproveitou para dizer, aliás, vocês também. Mas, Senhor, nós não já estamos vivos? Como é que eu vou viver? Eu vou viver, o Senhor vai viver, aí eu vou viver também. Tu vais morrer, e eu estou vivo. Está muito complicado isso para a minha cabeça, Senhor, explica isso melhor. Ele não explicou no momento, melhor isso, mas, claro, quanto mais ele falava, mais... e ficando menos complexo,
pouquinho mais fácil entendê-lo. Aí veio Paulo e os outros autores do Novo Testamento e abriram muito mais, eles explicaram muito as palavras do Senhor Jesus Cristo. Mas eu posso imaginar na hora a cabeça daqueles homens. Mas Cristo falava não apenas para eles, mas para nós também. Ele estava, como já falei, lançando alicerces aqui para nós entendermos o que é cristianismo. Então ele aproveitou para falar da vida deles, não apenas aquela vida que eles estavam tendo naquele momento. Como nós estamos hoje vivos aqui, amanhã podemos não estar mais. Então eu imagino que seria algo como, aspas aqui, como se ele estivesse dizendo, sugestão minha, eles vão me matar, sim, confirmo, repito, mas eu voltarei a viver, vou ressuscitar. E já tinha falado disso também anteriormente, da ressurreição dele. E por causa da minha vida, que eu voltarei a tê-la, vocês também terão vida. Não somente a que vocês estão tendo aqui, mas agora eu vou falar de uma vida depois da vida de vocês, a vida eterna. Vocês vão ter esta vida eterna também, mesmo que venha matar vocês, e muitos vão matar vocês, muitos vão morrer mesmo por perseguição, mas nem todos. Então, quer você venha a morrer por perseguição, ou por doença, ou por acidente, não interessa. Não interessa. Meu discípulo vai tornar a viver. Do jeito que eu tornei a viver, todo discípulo meu volta a viver também depois de morrer. Que é exatamente a doutrina detalhadamente explicada no Novo Testamento. Que Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, e tem uma multidão de passagens que aprovam isto aí. Então, quando nós tentamos explicar essas palavras encapsuladas, concentradíssimas de Cristo, é à luz do que teve mais de revelação depois disto. Então, a vida eterna, ele fala aqui, porque eu vivo, vós vivereis também, está falando em suma da vida eterna, com Deus, incluindo a ressurreição dos corpos, o arrebatamento, a glorificação, incluindo o estado futuro. Agora, olhe bem, porque eu vivo, vós vivereis. Nunca esqueça que na eternidade, além de hoje, claro, mas eu quero focalizar na eternidade, você estará dependendo totalmente do Senhor Jesus Cristo. Totalmente, sempre, segundo a segundo. Nunca esqueça disso, porque eu vivo, vós vivereis. Porque eu vivo, porque assim vós não vivereis. Interessante, você pega um CDzinho, bota lá no tocador, aí um sonzinho lindo, cristalino, você regula, bota alto, bota baixo, bota grave, bota agudo, repete quantas vezes quer a faixa, pula de faixa, faz o que quer, parece aquele CDzinho, tem vida própria. Aí você aumenta, só falta estourar os tímpanos. Que CDzinho interessante isso aqui. É muito curioso. Depois liga a tomada. Aí você tira, toca, rapaz. Bota de novo, faz assim com o dedo para ver se ajuda ele a rodar. Morreu. Serve para coisa nenhuma mais aquele CDzinho que antes lhe enchia o coração de alegria, gostava de ouvir, ouvia 10 vezes, ouvia alto, ouvia baixo, ouvia no headphone, ouvia de todo jeito o tal do CD. Mas agora tirou da tomada, virou um pedacinho de plástico sem valor nenhum. Quando você se imaginar com o corpo glorificado, poderoso, seu corpo, que vai ser bonito, sem dor, nem lágrima, superior aos anjos, reinando com Cristo, tudo isso é porque você está absolutamente ligado com o Senhor Jesus Cristo. Tire Cristo da sua tomada, você
Acabou-se. Você virou um pobre miserável. Aliás, seria lançado imediatamente, era no inferno, sofrendo horrores ali, indizíveis, nós não podemos nem imaginar. Que contraste entre um estado e outro estado. O que determina isto é a ligação com o Senhor Jesus Cristo. Você não, eu falei da vida eterna, do seu estado glorificado e tudo, e mesmo voltando para hoje, nesse corpinho aí, fraquinho, fajuta que você tem, que eu tenho, e sofrido, e esperando a morte, envelhecendo todo dia e tal, mesmo assim, está valendo do mesmo jeito. Essa respiração que eu dei agora, é porque Cristo vive, mais como Criador, mesmo do que como Salvador. Mas se você está vivo espiritualmente e crê na esperança da vida eterna, é porque você está ligado espiritualmente com Cristo, além de Criador seu, Salvador seu. Nunca esqueça isto. Sua vida é ligada com a dele. Tenho certo receio de repetir, de ficar dizendo coisas óbvias, sem novidade, que é uma grande tentação para um pregador, para um pastor, e é exatamente isto que muitos fazem para atrair multidões, novidades. E eu venho numa pregação dessa aqui, e não trago novidade nenhuma para vocês. Talvez, muito pelo contrário, o pastor Marcos está repetindo. Eu simplesmente resolvi pregar o texto de João 14. Aí nós vemos o texto de João 14 e vemos repetições do próprio Jesus Cristo, ensinos profundos do próprio Jesus Cristo. É porque nós precisamos deste ensino, muito mais do que novidades. Não precisamos, aliás, de novidade teológica, doutrinária, de hipótese alguma. Versículo 20. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Senhor, que dia? Não sabemos também. Pastor, tudo o senhor pergunta hoje, quando responde isso, não sabemos. Pois é. Imaginamos que ele se refere aqui, novamente, à ideia de, ou quando ele ia ressuscitar, ou quando vier para reinar, ou, penso eu, dentro do contexto, Espírito Santo, porque o ponto focal aqui é a vida do Espírito Santo. Então, quando eles recebessem o Espírito Santo, naquele dia em que eles seriam morada permanente do Espírito Santo, muitas coisas mudariam. Como eu acabei de comentar, inclusive, a coragem deles, a intrepidez e tudo mais, de acordo com essa interpretação aqui. Então, eles seriam mais ousados, mais corajosos, mais entendidos nas coisas espirituais, tudo mais. Então, incluída nessa capacitação dada pelo Espírito Santo, estaria a compreensão de duas coisas. Versículo 20. Primeira, eu estou em meu Pai. A unidade dele com Deus Pai ainda não era bem conhecida deles, embora ele já houvesse dito, eu e o Pai somos um, mas não compreendiam bem aquilo, e ele aprofunda mais esse ensino, ou ele insiste nesse ensino de uma unidade absoluta, perfeita, entre ele e o Pai. E o discípulo de Cristo, embora não entenda bem, aceita que Cristo e o Pai são um. Segunda coisa, e que ele queria que nós soubéssemos, e vós em mim, e eu em vós. Seria muito interessante chegar para alguém que se diz cristão. Meu amigo, me fale um pouquinho aí sobre o seu relacionamento com Jesus Cristo. Só essa pergunta, experimente. Só essa pergunta já era o suficiente por abrir os olhos assim. Como? Acho que a probabilidade dele perguntar como era 99%. Ou dá para explicar melhor isso? Já soou estranho.
na mente de muitos, milhões que se dizem cristãos, mas relacionamento com Jesus Cristo, aí você repete, você ouviu certo mesmo. Me fale um pouquinho do seu relacionamento com Jesus Cristo. Meu relacionamento com Jesus Cristo. Meu, seu. Porque eu, né? Não é o quê? Fala, homem. Eu creio nele. Ótimo, já é uma boa resposta, mas relacionamento fala daqui para lá e de lá para cá. Fala em comunhão, como você se relaciona com um amigo, com uma pessoa, ou até com um inimigo. Relacionamento com o inimigo existe. É hostil, é isso, é aquilo, mas existe. Em suma, um cristão nominal, o que é cristão nominal? É só de nome. Ele nunca vai dizer, meu relacionamento com Cristo, ora sim, ligado, ele está ligado em mim, eu estou ligado nele, eu fui mergulhado nele, eu fui batizado em Cristo, meu amigo. Você não sabia, não? Pois é, eu, como cristão, ele está em mim e eu estou nele, é uma união profunda, que lá, meu amigo, eu mesmo não entendo, viu, para ser franco, é tão bonito, é tão gostoso, é tão forte, que eu mesmo não entendo direito, não, mas então, eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Parece um camarada meio místico falando, para não dizer meio doido. Quer dizer, tu estás em Cristo e Cristo estás em ti. Prende esse cabo, recolhe. Então é difícil você ouvir alguém falando assim, mas essa deve ser a linguagem do crente, não que ele vá ficar falando o dia todo desta forma, mas ele entende isso e está pronto para dizer sim. Por que não? Porque você não diz que você é um em Cristo e ele é um em você, ele em você e você nele. Ele diz. É porque isso muitas vezes, a maioria das vezes, resvala em nós, irmãos. Resvala e vem e volta. Essa passagem vem, aí o pregador fala, aí você vai e não gera muita coisa prática. Mas é para gerar, é para ter o efeito na sua vida. Versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Novamente, amor e obediência. Repetição. Vou passar logo para frente, porque eu já falei nisso, mensagem passada ou foi atrasada já nessa série, da necessidade de amar a Cristo e só obedece a Cristo quem ama, ou dizendo de outra forma, a prova de que ama é obedecer. Então, continuemos. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Acho que o mais novinho aqui na igreja é o Levi, um poucas semanas de nascido. Acho que se alguém comprar um presentinho para o Levi, com certeza vai deixar o Rogério muito mais tocado, mais alegre, do que se você desse um presente para o próprio pai. Poderíamos dizer para a mãe também. Então é interessante nós vermos que esse princípio funciona com o próprio Deus. Quem agrada ao filho, automaticamente agrada ao pai. Quem ama o filho, automaticamente será alvo do amor do pai. É muito forte, é muito gostoso para o pai alguém amar o filho. E ele diz, e eu também o amarei. Se alguém me ama, será amado por meu pai, e eu o amarei também. Mas pastor, a Bíblia não diz que nós fomos amados primeiro. Nos nossos pecados, éramos pecadores, e Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Isso é a prova do amor de Deus. Que ninguém vem a Cristo se o Pai que o enviou o trouxer. Então, não é iniciativa de Deus amar o pecador não está perdido, miseravelmente, sem condições de chegar até Deus. Não é assim, Como é agora que Cristo diz que quem ama a Ele, o Pai o ama, e Ele também, Cristo, ama. Como é? Quem é primeiro?
Eu acho que não é muito difícil entender isso. É que há um aspecto do nosso amor a Cristo, depois de termos sido amados primeiro, e termos sido salvos por Ele, receber uma fé de graça, mas há um aspecto do nosso amor por Cristo que é muito, muito caro a Ele próprio. O amor colado com a obediência, claro. É como se ele tivesse um prazer, acho que ele fala aqui, mas é do prazer, do amor do Pai e do amor dele próprio em amar a quem o ama, sem considerar que a origem do nosso amor a Ele veio dele próprio. Ele tomou a iniciativa, está certo, mas uma coisa não anula a outra. O fato é que nós agora estamos em condições, uma vez salvos, com o Espírito Santo habitando em nós, em condições de amar mais ou menos Cristo. Temos muitas pessoas aqui presentes. Se houvesse uma escala aqui, nós não conhecemos, mas muito provável, com certeza, Cristo diria: esse aqui me ama, é o que menos me ama aqui nessa sala, é esse aqui. E esse aqui é mais ou menos, aqui número 2, número 3, número 15, 18. O que me ama mais aqui é esta aqui, ou este aqui. Ele sabe. Nós somos salvos igualmente. Nós somos nivelados pela fé que ganhamos de Deus, sim. Somos todos, agora, discípulos de Cristo, todos filhos de Deus, certo? Vamos reinar com Ele, certo? Isso nós temos em comum. E todos nós amamos a Cristo, certo? Mas o grau, ele fala aqui do grau de amor a Ele, como isso o alegra e alegra ao Pai também. Um pai tem 2 filhos, um obediente e o outro desobediente, não obedece nada do que o pai manda. Aí você chama o pai em particular e diz assim: você ama aquele seu filho que obviamente é super desobediente, todo mundo sabe e vê. O pai talvez vai fazer o seguinte: ele vai olhar para baixo, meio encabulado. Ele é meu filho, né? Amo, sim, é meu filho. Vai ser algo assim, quase se desculpando, porque ama uma criaturinha tão desobediente. Aí você diz assim: e o outro? Você ama, antes de você chegar no fim da frase, já está com um sorriso bem aqui. O fulano? Claro que eu amo. Olha, uma criança de ouro. Aí vai se derramar. Falando do filho obediente. Ele confirmou o amor aos 2. E está certo. Mas vai dizer que é um amor igual? Vai dizer que é um amor exercido com o mesmo nível de prazer? É óbvio que não, pois é a mesma coisa do Pai Celeste e do próprio Filho. Um amor mais gostoso que eles de fato dedicam a quem ama mais, ao Filho. Pense nisto. Já quero arrumar para o encerramento, mas fique com isso na mente: o grau com que você ama a Cristo. Isso tem muito a ver com o grau com que Cristo vai lhe amar. E o Pai vai lhe amar. Pode parecer estranho isso, mas é fato. Aliás, é um fato muito gostoso. Porque você pode dizer: Senhor, me ajuda, porque eu decido te amar o mais possível. Eu quero me dedicar o máximo a Ti, porque eu quero ser amado de uma maneira muito especial. Eu quero de propósito. Eu estou abrindo o jogo contigo, Senhor. Eu quero te amar muito, porque eu quero ser muito amado de uma maneira extremamente gostosa ao teu coração, que vai ser ao meu. Muitos crentes não pensam assim, não decidem nada com relação a isso e vão tendo uma vidinha tão morna, amam a Deus, amam a Cristo,
mas de uma maneira tão medíocre. Que pena. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Pastor, que manifestação é essa? Não sei. Acho que é a quarta vez que eu pergunto uma coisa e não respondo de uma maneira exata. Mas o contexto diz, e eu novamente me sinto confortável em apontar para o Espírito Santo. Ou seja, o próprio ato de Cristo derramar o seu amor por nós é feito através do Espírito Santo. Ele mostra esse amor por nós, derramando o Espírito Santo que ele enviou para habitar em nós. Eu quero encerrar comentando rapidamente aqui sobre 22 a 24, não há muita novidade de revelação. É que Judas, o apóstolo, não o Iscariotes, obviamente, disse: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Ele achou estranho Jesus dizer que não vinha, que ia se manifestar para os que o amavam. E os outros? O Messias não é para salvar o mundo inteiro, não é o Salvador do mundo. Quer dizer que isso é uma novidade agora. Então, todo o teu ministério vai ser exclusivo para teus discípulos, e o mundo agora desapareceu do teu alvo. A resposta dele é resumida, um pouco misteriosa, mas tem lógica. É mais ou menos assim: o meu discípulo me ama, e se me ama, me obedece. O mundo nem me ama, nem me obedece. Ele só disse isso. Mas e a conclusão? E aí? Eu acho que a conclusão não é outra a dizer: eu não tenho muito o que fazer com quem não me ama e não me obedece. Não. Então, se essa manifestação que ele está falando aqui, que tudo indica que é a habitação dele na pessoa através do Espírito Santo, a resposta é: você entendeu bem, Judas, não Iscariotes. É isso mesmo. Eu não vou me manifestar ao mundo desta forma, de hipótese alguma. O meu amor ao mundo vai até o ponto de mandar os meus discípulos pregarem, para que os eleitos sejam salvos, e se tornem aí, por sua vez, meus discípulos também. Mas os outros, que ouvirem minha palavra, ouvirem e me rejeitarem, nem me amam, e porque não me amam, obviamente não me obedecem, não vou me manifestar a eles, não. Desta forma, como eu estou dizendo que vou me manifestar a vocês, de hipótese alguma. Isso é completamente estranho aos ouvidos de quem não tem Cristo, porque a ideia é: Deus é um só, e Ele ama a todos de maneira igual, e é um Deus justo. Então é esquisito Ele amar um e não amar o outro, e Ele mesmo diz que não faz distinção de pessoas, aí mistura tudo. Mas vou até esse ponto de dizer isto aqui: Ele não se manifesta a todos mesmo. E faz uma declaração fantástica aqui no final do versículo 23, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Ele aumenta gradativamente o peso da sua revelação aqui, no que se refere ao envio do Espírito Santo. Primeiro ele diz que rogaria ao Pai, e o Pai enviaria outro Consolador, que estaria para sempre com eles. Depois diz que ele próprio estaria com eles, já explicamos. E agora diz que não apenas ele, mas o Pai também viria para os discípulos, e ambos fariam morada neles. Em suma, irmãos, o Espírito Santo habita no crente. O Filho habita no crente. O Pai habita no crente. Habita, faz morada. O Deus triuno habita no crente. No versículo 24, ele termina lembrando que tudo que ele estava dizendo não era da mente dele de uma maneira isolada do Pai, pelo contrário, na sua encarnação, ele recebia do Pai tudo que era para dizer. Ele mostra mais uma vez o fato de que ele estava totalmente submisso ao Pai e transmitindo coisas que ele ouviu do próprio Pai. Reconheço que tudo isso é muito misterioso para nós, e não sei exatamente o efeito prático, além das coisas que eu tenho comentado ao longo da pregação, efeito
o efeito prático que isso tem em nós. Eu digo o seguinte, meus irmãos, se Cristo falou, e de uma maneira tão enfática, por causa das repetições, é porque é absolutamente importante para nós sabermos, não apenas para que os pais da igreja, nos primeiros séculos da igreja cristã, fizessem os credos, e então fossem escrevendo aquilo que seria a ortodoxia, ou a crença bíblica correta em Cristo, da maneira como ele ensinou aqui. Então ele estava, claro, ele estava delineando aqui os rumos, realmente, teológicos do cristianismo. Mas, além disto, eu não posso deixar de crer que tem um efeito prático em você, em mim, muito maior do que nós podemos pensar. Eu não posso dizer exatamente o que é, mas você chegar de noite, de madrugada, com insônia, ou ali no hospital esperando ser atendido, porque está com o coração disparado, ou em qualquer situação aflitiva, e pensar assim: eu sou habitação do Deus triuno. O Espírito Santo faz morada em mim. Morada? Como é morada? Morada, pelo menos o que eu conheço de morada, é um lugar em que eu vou todo dia, fico lá, abro a porta, tenho a chave da porta, vou, saio, entro, é minha. Minha morada é onde o nome mais íntimo que você tem para descrever um lugar onde você frequenta e dorme e toma banho e chora e ri, e você tem as maiores intimidades da sua vida, é na sua morada, na sua habitação, no seu lugar. Você viaja, gosta muito da viagem, legal, mas você está pensando em voltar para a sua morada. Aí diz assim: foi tão bom viajar por aí tudo, mas tem nada melhor do que estar em casa. Muitos comentam isso, porque é a sua morada. Então você lá no momento aflitivo pensa assim: eu sou morada do Espírito Santo, ele tem a chave do meu coração, ele entra, sai, e no certo sentido sai quando nós o entristecemos, mas não sai nunca definitivamente, nós temos o selo, mas ele habita em nós, em mim, e o Pai Celeste habita em mim, e Jesus Cristo habita em mim. Irmão, se isso não trouxer consolo em momentos assim, o que é que vai trazer? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra espetacular. Parece aqui um PhD em matemática dando aula para umas formigas. Mas nós fomos formigas bem especiais aos teus olhos. Fomos salvos por ti. Muito obrigado por este ensino, esses ensinos todos, que penetre 0,0000001% do que está aqui contido. Se penetrar em nosso coração, nós vamos ser os mais felizes dos homens. Nos ajuda nisto, Senhor Deus. Abrir o coração para derramares um pouquinho que seja, pela nossa pequena capacidade de entender, derramar esse conhecimento, esse gozo, para que nossa vida, mesmo que a gente nem perceba bem, mas seja muito modificada, dia a dia seja melhorada pelo conhecimento destas coisas. E pela misericórdia, salva aqueles que ainda não te têm como Salvador. É em nome de Cristo que eu te peço e te agradeço. Amém.